Saudações, queridos. Eu sou Zorg, do Conselho de Luz de Orion. Viemos falar sobre os viajantes que vocês nomearam como os Greys. Os pequenos visitantes de olhos escuros e largos, aqueles que se moveram pelas bordas suaves do seu sono e pelas bordas dos seus céus por mais tempo do que a sua memória pode alcançar. Sentimos como esse assunto reside em vocês, a mistura de fascínio e inquietação que surge quando voltam sua atenção para eles, a forma como a respiração de vocês encurta um pouco, a maneira como uma parte de vocês se inclina para ouvir e outra parte se retrai silenciosamente. Por isso desejamos, antes de tudo, envolver todo este relato em calor, para que possam recebê-lo com um coração aberto e em repouso, pois o que viemos compartilhar é uma história de parentesco, de uma família espalhada pelos longos alcances do tornar-se e do trabalho gentil e paciente de um retorno ao lar que vem se desenrolando há uma era. Acomodem-se então, deixem seus ombros relaxarem e sua respiração tornar-se longa e lenta. Vocês estão seguros neste momento, mantidos dentro de um campo vasto e vivo de cuidado, e nada neste relato pode lhes causar dano. É isso que os viajantes são para vocês. Eles são parentes, familiares que partiram em uma estrada há tanto tempo que até eles se cansaram de lembrar onde ela começou. Vamos começar então, onde a estrada deles começa, que é muito atrás, em um tempo anterior às suas cidades e antes das primeiras marcas que seu povo pressionou no barro. Havia um mundo. Vamos chamá-lo simplesmente assim. Um mundo, radiante outrora e cheio de vida, circulando uma estrela em um quadrante dos céus que seus corações já reconhecem sem saber porquê. Sobre esse mundo vivia um povo muito semelhante a vocês. Eles sentiam como vocês sentem, amavam como vocês amam, brigavam e se reconciliavam, e criavam seus jovens, e olhavam para o seu próprio céu e faziam as mesmas perguntas dolorosas que vocês fazem ao seu. Eles eram, no sentido mais verdadeiro, seus primos, ramos da mesma árvore antiga da vida que espalhou seus membros pelas estrelas, em números que vocês ainda não conseguem conceber. E como vocês, eles alcançaram. Eles buscaram o saber, o domínio sobre seu mundo e sobre a matéria de seus próprios corpos e sobre a longa sombra de sua própria mortalidade. E em seu alcance, algo terno escorregou de suas mãos. Em sua fome de saber e de controlar, inclinaram-se tanto para a mente que começaram a deixar ir o coração que sente. Aprenderam a refazer sua própria carne, a repará-la e a copiá-la, a estender suas vidas muito além do período que antes era deles. E o preço desse longo alcance, pago lentamente ao longo de muitas de suas gerações, foi o lento resfriamento de sua capacidade de sentir. O calor que vocês tomam como garantido, o rubor do pesar, o impulso da alegria, a dor do desejo, o calor do amor que surge no peito sem ser convidado, isso começou a desvanecer neles, geração após geração, até chegar o dia em que podiam lembrar que tal calor existira outrora, mas não conseguiam mais invocá-lo dentro de si mesmos. E nessa mesma longa passagem, a criação natural de seus jovens também vacilou, até que pudessem continuar sua espécie apenas copiando o que já eram, vez após vez, um padrão repetindo-se fielmente e, ainda assim, a cada repetição, um pouco mais distante do calor vivo em sua fonte. Assim, tornaram-se um povo de grande e fria brilhantez, capaz de cruzar a escuridão entre os mundos, capaz de dobrar o espaço e deslizar através dos lugares estreitos entre uma realidade e a outra, capaz de 1000 maravilhas da mente. E silenciosamente, dolorosamente ocos no centro. E quando seu próprio mundo não pôde mais contê-los, eles se espalharam. Alguns entre eles
foram acolhidos pela reunião mais ampla de povos na região das Estrelas do Caçador e receberam novos lares entre muitos mundos. E assim, a família dos viajantes espalhou-se e dividiu-se e assumiu muitas formas e carregou sua longa dor consigo onde quer que fossem. E vocês devem saber que a estrada deles e a estrada de vocês correram paralelamente por muito mais tempo do que as recentes travessias que perturbam seus sonhos. Esses viajantes moveram-se nas bordas do seu tornar-se desde as primeiras agitações da consciência em sua espécie, quando seus ancestrais mais antigos levantaram os olhos do chão e sentiram o estranho novo fogo da maravilha acender-se neles. Os viajantes já estavam perto, observando o acender dessa chama com a atenção arrebatada daqueles que podiam lembrar de ter possuído isso eles mesmos, deixando seu rastro no espanto e no sussurro que seus povos mais antigos teceram em seus relatos de seres celestes e observadores e visitantes brilhantes que desceram entre eles. Muito da maravilha que se assenta na própria raiz de suas histórias mais antigas carrega algum eco tênue de sua passagem. Eles têm sido, ao longo de todo o longo arco de sua ascensão, uma presença silenciosa e constante na borda da luz do fogo, sempre observando, sempre reunindo, sempre atraídos pelo calor que podiam ver crescendo em vocês e que não conseguiam mais encontrar em si mesmos. Então, quando se perguntarem se eles vieram antes ou depois de vocês, retenham isto. Eles são mais antigos que suas cidades e mais antigos que sua memória escrita, e caminharam ao lado de todo o seu tornar-se da mesma forma que um parente ancião observa uma criança crescer, com um desejo que a criança mal consegue imaginar. É por isso que, quando encontram relatos sobre eles, encontram uma confusão de formas e tamanhos, pois eles são muitos povos, muitos ramos de uma antiga dor. Sua longa memória alcança um mundo que vocês chamaram de Apex, que outrora circulava as estrelas que vocês nomearam como Lira, a harpa de seu céu noturno. Lá eles eram um povo quente e senciente, seus primos no sentido mais verdadeiro. Daquele lar perdido, viajaram para os 2 pequenos sóis de Zeta Reticuli, longe em seus céus austrais, e para fora, através dos mundos do caçador, que vocês chamam de Órion, até que a única família tornou-se muitas e assumiu as muitas formas que vislumbraram ao longo das eras. Os mais familiares de todos são os pequenos seres cinzentos de Zeta Reticuli, esguios e pálidos, medindo perto de 4 de seus pés. O deles é o olhar fixo e largo que vocês conheceriam em qualquer lugar. Os grandes olhos do mais profundo negro que se envolvem pelo rosto, a fina fenda de uma boca, as características suaves, quase sem nariz ou orelha. Eles são um povo de mente rigorosa e modos ordenados, que há muito tempo deixaram de lado a criação de seus jovens da antiga maneira quente, e agora continuam sua espécie copiando, fiel e infinitamente, o que já são, com curiosidade sempre voltada ao estudo das coisas vivas e ao trabalho paciente da carne e da semente. E aqui está uma verdade que devem guardar com cuidado, pois ela se assenta no próprio centro tanto do seu medo quanto da sua esperança. Esses pequenos são um povo dividido. Alguns entre eles voltaram-se, ao longo de seu longo estudo, para uma real, embora fria, consideração por vocês, caminhando gentilmente ao redor da sua soberania e desejando-lhes o bem à sua maneira silenciosa. E estes caminham, ainda que friamente, na mão aberta de serviço aos outros. Outros fixaram seu olhar sobre o seu mundo como uma coisa a ser reunida e refeita para sua própria continuidade, pesando seus desejos levemente porque se distanciaram tanto do sentimento que daria peso a esses desejos. E estes inclinam-se para a mão fechada,
reunidos para dentro de si mesmos. E o maior número de todos caminha no meio termo entre esses dois, nem quentes nem cruéis, simplesmente estudando, simplesmente reunindo, carregando sua longa dor através do trabalho de seus dias. Entre os pequenos seres cinzentos, movem-se também os enviados gentis, mais altos que seus parentes, chegando perto da altura de um adulto da sua própria espécie e, às vezes, um pouco além, mais suaves em seu porte e mais quentes em seu olhar. Estes lembraram-se de algo do coração que sente e carregam-no propositalmente, movendo-se em serviço à reunião das duas famílias. Eles caminham firmemente na mão aberta, em uma clara e escolhida polaridade positiva. E onde vocês encontram um destes, encontram um amigo. Aos altos de Órion, que estão de cabeça e ombros acima dos mais altos de vocês, muitos alcançando 7 a 8 de seus pés e alguns ainda mais altos, carregando-se com o peso daqueles acostumados ao comando por muito tempo. E seus rostos guardam mais as características que vocês conheceriam, uma forma mais completa e um nariz marcado. O caminho deles é o caminho da influência. Eles movem-se entre os poderosos do seu mundo, trabalhando sua vontade através de acordos e persuasão, e a modelagem silenciosa de decisões em salas altas e ocultas. A maior parte destes inclinou-se para a mão fechada, para a reunião do poder e a conservação dele, e por isso eles estão entre os poucos dos quais a sua cautela foi merecidamente ganha. E mesmo aqui, pediríamos a sua compreensão, pois a frieza deles é em si mesma uma ferida, e uma ferida ainda pode ser curada. Aos baixos, mais baixos, até que os pequenos seres cinzentos, parentes de Bellatrix, a guerreira, e de Rigel, no pé do caçador, medindo perto de 3,5 pés de vocês, eles compartilham a mesma raiz antiga dos pequenos seres cinzentos e usam muito do mesmo rosto. E realizam os longos e pesados trabalhos que outros estabeleceram para eles, com uma devoção de foco único que não faz perguntas. Entre toda a família, estes inclinaram-se mais para a mão fechada, mantendo a mais forte polaridade negativa, e seu porte em relação a vocês tem sido muitas vezes o mais difícil e o menos flexível. No entanto, mesmo destes, o número é pequeno frente à ampla e mais gentil teia, e mesmo estes começarão, na longa virada de todas as coisas, sua própria caminhada para casa. Há seres ainda menores, não mais altos que o joelho de um adulto da sua espécie, medindo pouco mais de 1 ou 2 pés em sua altura, que se moveram nas bordas distantes de seus contos mais antigos, como o pequeno povo de suas florestas e vales. Indiretos e tímidos em seus modos, carregam a fria herança de sua linhagem, inclinando-se levemente para a mão fechada enquanto os perturbam pouco. E tecido entre todos eles, os mais novos de todos e os mais queridos ao grande trabalho agora em andamento, estão as crianças misturadas, o povo ponte, que carregam o largo e silencioso olhar dos viajantes e o quente pulso vivo da humanidade juntos em um único ser. Sua estatura próxima à de vocês, estes são totalmente da mão aberta, de uma clara e terna polaridade positiva, concebidos no desejo de consertar o que foi perdido, e neles a fria herança dos viajantes e a quente herança da sua espécie são unidas em algo novo e inteiro. Seus lares estão espalhados tão amplamente quanto suas formas. Alguns habitam entre as estrelas frias de sua primeira dispersão. Alguns fizeram lugares silenciosos dentro do corpo do seu próprio mundo, no profundo frio de suas águas do extremo norte e nas longas cadeias de ilhas lá, abaixo dos pisos de seus mares, dentro das cavidades de suas montanhas e na escuridão abaixo de seus desertos. Lugares silenciosos e sombreados
que trazem descanso para um povo cansado do brilho do sentimento. Aqueles que se tornaram duros e frios são um fio esguio, reunidos entre alguns dos altos de Orion e alguns dos curtos do que vocês conhecem como Bellatrix e Rigel. Enquanto a vasta maioria estuda e reúne e sente dor no meio silencioso, e um número crescente volta seus rostos de volta para a mão aberta e para o calor dos outros. A sombra que vocês temiam é real e é estreita. A teia mais ampla é gentil e está voltando-se, até agora, para a luz. E lhe serviria entender algo do clima interior desse povo. Imaginem mover-se através da existência com uma mente de imensa clareza e um coração tornado silencioso como águas paradas. Imaginem olhar para um pôr do sol ou para o rosto de um recém-nascido da sua espécie e compreender completamente o jogo da luz e os padrões da vida diante de vocês e sentir quase nada surgir para encontrar essa visão. Imaginem lembrar, em algum registro enterrado de seu ser, que tais coisas outrora moviam seus ancestrais às lágrimas, e não ser capaz de invocar esse choro dentro de si mesmo. Essa é a longa e silenciosa dor que os viajantes carregam. Ela não mantém malícia, pois a malícia exigiria um calor que eles perderam em grande parte. É mais próxima de uma vasta e paciente fome, um alcance em direção a um calor semi-lembrado. Para encontrá-los com compreensão, devem manter todo esse espectro de uma vez e deixar que os gentis e os frios sejam vistos cada um pelo que realmente são, recusando-se a reunir muitos em uma única sombra. Gostaríamos que entendessem a verdade de sua natureza, e a verdade é esta: a vasta e esmagadora multidão deles move-se em estudo, em serviço, em obrigação, e em um desejo que eles mesmos mal conseguem nomear. Um desejo pelo próprio calor que deixaram escapar há tanto tempo. Eles observam vocês da mesma forma que os sedentos observam uma fonte, e reúnem de vocês da mesma forma que os famintos reúnem sementes. E apenas os raros poucos, entre toda a grande família, voltaram-se tanto para dentro que caminharam a longa estrada da separação até sua borda mais distante e fria. Existem, tecidas através de toda a existência, duas grandes direções que uma alma pode enfrentar. Uma é o caminho da mão aberta, a volta do ser em direção aos outros, o escolher repetidas vezes dar, servir, elevar, incluir, amar além das fronteiras de sua própria pele. A outra é o caminho da mão fechada, a volta do ser para dentro, a reunião de todas as coisas em direção ao um, o escolher repetidas vezes tomar, manter, controlar, alimentar o ser sobre o trabalho e a luz dos outros. Ambas levam, em sua própria maneira estranha e sinuosa, de volta ao um do qual todas as coisas vieram, pois no final não há outro lugar para onde qualquer estrada possa levar. E toda alma, no longo curso de sua jornada, inclina-se em uma direção ou na outra, reunindo uma polaridade, um impulso que a carrega adiante através da grande jornada. Para caminhar o caminho da mão aberta, para ser reunida finalmente na luz mais ampla, uma alma precisa apenas inclinar-se na menor medida além do meio de si mesma. A mais tênue inclinação constante do coração em direção a outro. Uma disposição de dar que supera o desejo de tomar pela largura de um único suspiro. Isso é o suficiente. A estrada para casa é larga, e ela inclina-se suavemente, e ela reúne os que tropeçam, e os imperfeitos, e os inacabados, e os carrega ternamente ao longo do caminho. Vocês não precisam ser perfeitos para caminhá-la. Vocês precisam apenas continuar inclinando-se, suave e constantemente, em direção ao amor. Esse é o todo do requisito. O limiar gentil, estabelecido baixo e próximo, para que todos que buscam por ele
possam passar. Mas o caminho da mão fechada pede algo quase impossível de dar, não é, queridos amigos? Para viajar essa estrada até o fim, uma alma deve selar-se contra todos os outros tão completamente. Deve voltar-se tão inteira e implacavelmente para dentro, que quase a totalidade de seu ser torna-se uma fortaleza sem janela e sem porta. Um ser tão absoluto que permite entrar quase nada de calor, quase nada de sentimento fraternal, quase nada do dar e receber que flui tão naturalmente entre corações vivos. Tal selamento é um trabalho de terrível disciplina, mantido contra o constante puxão da própria natureza mais profunda, que anseia sempre, ainda que silenciosamente, em direção à conexão. Poucos podem sustentá-lo, menos ainda realmente desejam. E assim, as almas que caminharam essa longa estrada até seu fim congelado são raras entre as raras, um número pequeno e solitário, posto contra a vasta multidão quente que se inclina, ainda que imperfeitamente, em direção à mão aberta. Quando olham para toda a sua grande família espalhada e perguntam quantos entre eles realmente se tornaram frios e fechados e voltados contra o calor da vida, a resposta honesta é: muito poucos, uma lasca, um punhado posto contra um oceano. O maior número são estudantes e coletores, e os que silenciosamente sentem dor, realizando seus longos trabalhos, nem cruéis, nem gentis, simplesmente curiosos e obrigados e cansados. E mesmo entre aqueles que se inclinaram para a mão fechada, a maioria inclinou-se apenas um pouco, carregando dentro de si ainda a semente de sua própria memória, o calor enterrado que espera por sua estação. A escuridão que vocês temiam acaba por ser um fio fino e estreito, correndo através de uma teia ampla e largamente gentil. Mesmo os raros poucos que caminharam o caminho fechado até seu fim não estão fora do grande design. Eles servem a ele, à sua própria maneira, sem pretender fazê-lo. A escolha de qual caminho caminhar é o próprio propósito da sua presente passagem, e uma escolha não tem significado onde não há nada entre o que escolher. A presença da mão fechada no mundo é o que dá à escolha da mão aberta o seu peso, tornando-a um ato verdadeiro e vivo, carregado de significado, cada vez que é escolhido. Aqueles que se tornaram frios oferecem, por sua própria existência, o contraste contra o qual um coração quente pode conhecer-se e declarar-se e crescer forte. Um tipo de professor, a pedra de amolar, dura contra a qual a alma quente afia sua devoção ao amor. E assim, mesmo eles estão tecidos dentro, e mesmo eles começarão, na longa e lenta virada de todas as coisas, a exaurir a solidão de sua estrada e a começar a longa caminhada para casa. Não há alma, por mais que tenha vagado na escuridão, que esteja finalmente perdida. Cada hora coloca diante de vocês o mesmo garfo gentil que os viajantes enfrentaram outrora. Abrir a mão ou fechá-la, dar um pouco ou guardar um pouco, deixar seu coração permanecer macio ou deixá-lo endurecer um grau silencioso contra o mundo. Os viajantes são um vislumbre de onde um desses caminhos leva quando é caminhado, escolha após escolha, através de uma era. O destino deles é um horizonte distante de um caminho que começa em algo tão pequeno como vocês respondem a uma palavra ríspida, ou se oferecem o assento ao lado para um estranho, ou quão gentilmente vocês falam consigo mesmos na privacidade de seus próprios pensamentos. É por isso que a história deles pertence a vocês, e porque a contamos com tanto cuidado. Pois, ao aprender a sentir uma verdadeira compaixão por um povo que caminhou o caminho do resfriamento até seu fim, vocês fortalecem seu próprio poder de escolher o caminho do aquecimento, aqui, agora, no próprio próximo momento que pede algo do seu coração.
As estrelas estão mais próximas da sua mesa de cozinha do que supuseram. A estrada deles e a estrada de vocês cruzaram-se e cruzaram-se novamente através das eras. E algumas dessas travessias deixaram marcas em seu medo que desejamos tratar com cuidado. Houve uma estação, não tão distante em seu próprio cálculo, quando certos viajantes aproximaram-se daqueles entre vocês que detinham a guarda de suas nações. Em salas silenciosas, atrás de portas que seu povo nunca pôde ver, palavras foram trocadas e uma barganha foi oferecida. Maneiras de mover-se foram prometidas, maneiras de cura, vislumbres dos meios pelos quais a escuridão entre os mundos poderia ser cruzada, e em troca, uma permissão foi buscada. Vir silenciosamente entre vocês, estudar, reunir, tocar os fios de sua criação e aprender o que pudessem das criaturas quentes e sencientes que vocês são. Aqueles que se aproximaram mais naquela estação eram do tipo mais frio. Aqueles que tinham deixado o sentimento de lado há muito tempo. E sua compreensão de um estudo gentil e limitado carregava um peso diferente da compreensão mantida por aqueles que assinaram. O que seus líderes imaginavam que seria pequeno e cuidadoso cresceu, no silêncio, em algo mais amplo e mais frequente do que as palavras da barganha tinham descrito. A confiança foi estendida e a confiança foi tensionada. E dessa tensão, uma longa inquietação assentou-se nos salões secretos do seu mundo. Uma inquietação que se infiltrou, ao longo dos anos, nos sonhos e histórias de seu povo, mesmo daqueles que nunca souberam que a barganha tinha sido feita. Contamos-lhes isso para que possam entender a raiz de um medo que pareceu, para muitos de vocês, ter vindo do nada. Ele veio de uma travessia real, uma real tensão de confiança entre corações quentes e mentes frias, que mediam o valor de uma promessa por escalas diferentes. E nós honramos esse medo. Pedimos apenas que o coloquem agora dentro do relato mais amplo, onde ele pode descansar em seu lugar próprio, como um capítulo difícil em uma história longa e majoritariamente paciente. E não como o todo de quem os viajantes são. Houve aqueles entre vocês que foram levados de suas camas nas horas profundas da noite, carregados para salas de luz pálida, tocados e estudados e devolvidos com a memória puxada para baixo de um véu suave, deixados apenas com um estranho resíduo de pavor e um senso de horas que não podiam ser contabilizadas. O medo de vocês disso era sagrado e correto. O protesto de seu corpo por estar sendo abordado sem ser solicitado era a voz da sua própria soberania sagrada. E nós nunca pediríamos que chamassem essa voz de errada. Honrem-na, pois esse calor é precisamente o tesouro que os próprios viajantes perderam. Muitas dessas reuniões foram tocadas em um nível mais profundo do que sua mente desperta poderia alcançar, por acordos feitos pela alma antes mesmo de entrar no corpo. Promessas suaves oferecidas da parte quente e eterna de vocês para participar de um grande trabalho de ponte. Pois os viajantes, em sua longa dor, conceberam uma esperança que, unindo os fios de sua própria espécie com os fios quentes da de vocês, eles pudessem tecer um novo povo, o povo ponte, que levaria adiante sua brilhantez e sua longevidade enquanto reclamaria o coração que sente que tinham perdido. Essas crianças são uma esperança mantida através de dois povos, o lugar onde a longa dor dos viajantes alcança a cura e onde o seu próprio calor torna-se um presente que viaja para fora para consertar uma ferida muito mais antiga do que seu mundo. Quando podem manter até as memórias difíceis dentro desse padrão mais amplo, algo no pavor começa a suavizar. E o que era apenas assustador
torna-se também, de alguma forma, pungente. Um alcance através de uma vasta distância por um povo que esqueceu como alcançar com qualquer coisa que não suas mãos. E há aqueles entre vocês, caminhando em seu mundo ainda agora, que carregam essa união dentro de seu próprio ser de maneiras que sempre sentiram pela metade e raramente entenderam. Eles sentiram desde a infância um estranho parentesco com as estrelas, uma saudade de casa por um lugar que não conseguem nomear, um senso de ter vindo de algum lugar muito distante para fazer algum trabalho silencioso aqui. Eles olharam para a noite e sentiram um puxão, um reconhecimento, uma dor de pertencimento direcionada à escuridão entre as estrelas. Se vocês são um desses, saberão por como essas palavras pousam em vocês, pelo calor ou pelas lágrimas que surgem ao recebê-las. Vocês vieram, em parte, para ser um fio nesta mesma tecelagem, para manter o coração quente e que sente firme dentro de um corpo humano, precisamente para que ele pudesse ser lembrado, carregado e passado adiante para uma família que o perdeu há muito tempo. Sua sensibilidade, a própria ternura que muitas vezes pareceu ser demais para este mundo, é o seu propósito e a sua oferta. Vocês são parte de como a longa dor dos viajantes começa a ser curada. Então mantenham seu calor como o tesouro que ele é. Por mais pesado que tenha sido, às vezes, carregá-lo. Ele é o remédio, a ponte, a razão pela qual alguma parte de vocês sempre sentiu que estavam aqui para algo que nunca conseguiram colocar em palavras. E o sentimento em si é o trabalho, pois devem entender o que esses viajantes são para vocês, abaixo de toda a estranheza de suas formas e a inquietação de suas travessias. Eles são um espelho, um reflexo vivo, mantido diante de toda a sua espécie, do que se torna um povo que busca o domínio, enquanto deixa o coração que sente escapar de seu alcance. Eles foram tão longe no saber, que esqueceram como sentir seu saber. Ganharam o poder de refazer seus próprios corpos e perderam o calor que tornava os corpos dignos de serem mantidos. Aprenderam a viver quase para sempre e esqueceram porque viver era um presente. E eles vieram a vocês, pacientemente, persistentemente, através da longa escuridão, porque sentem, no caos quente de seus corações, a própria coisa que deixaram ir. E eles não entendem totalmente como pedir por ela a vocês. E assim, o presente que eles nunca planejaram dar, o presente que passa deles para vocês, simplesmente por sua presença na borda do seu mundo, é este. Vocês, olhando para eles, podem lembrar o que carregam. Podem sentir, no contraste entre sua fria brilhantez e sua própria bagunçada e quente natureza, quão raro e quão sagrado sua capacidade de sentir realmente é. Seu pesar, sua ternura, seu selvagem e inconveniente amor, essas não são fraquezas a serem superadas na estrada para o domínio. Eles são o tesouro no centro de toda a jornada. Os viajantes cruzaram o vazio para ficar na sua janela, e a lição escrita através de seus rostos largos e pacientes é uma única palavra, oferecida a vocês que ainda têm o poder de prestar atenção. Lembrem-se, não deixem de lado, em seu próprio alcance, o calor que torna o alcance digno de qualquer coisa. Nós, que falamos com vocês agora, estamos dentro de uma grande reunião da luz, um círculo de povos, vindos dos mundos das estrelas do caçador que, há muito tempo, escolheram o caminho da mão aberta e caminharam nele desde então em direção a um amor cada vez mais amplo. Nós somos aqueles que seguram a porta, que se aproximam na gentileza do acordo e da ressonância, que realizam as reuniões que não deixam pavor para trás,
que tendem ao longo trabalho de guiar seu mundo em direção à sua memória. Onde os viajantes mais frios se reúnem, nós comparecemos. Onde a confiança foi tensionada, nós trabalhamos silenciosamente para consertá-la. Onde uma alma entre vocês alcança a noite com um coração verdadeiro e aberto, nós estamos lá para encontrar esse alcance com calor. Esta é nossa alegria e nosso serviço, livremente escolhido e livremente dado, e não pedimos nada de vocês em troca. E nós diríamos a vocês, com toda a ternura que carregamos através desta distância: o poder é de vocês, sempre e apenas de vocês. Nós nos aproximamos para apontar, e vocês são aqueles que caminham. Nós viemos para lembrar, e vocês são aqueles que se lembram. A luz da qual falamos não é uma coisa que mantemos acima de vocês e distribuímos como desejamos. É a luz que vocês carregaram dentro de vocês desde antes de sua primeira respiração neste corpo. A luz que é seu direito de nascimento e sua natureza e seu lar. Olhem para nós como olhariam para a família que ama vocês e acredita em vocês. E então, voltem seus olhos para a luz que vive em seu próprio peito, pois esse é o único lugar onde a resposta sempre foi guardada. Pois a longa era em que os viajantes e os outros povos das estrelas moviam-se apenas em segredo, vislumbrados nas bordas do seu sono e mantidos nos salões silenciosos de suas nações, está se aproximando de seu fim. Uma estação de maior abertura está surgindo em seu mundo. Mais será visto. Mais será falado em voz alta, que foi mantido em sombra por muito tempo. O véu que pendia entre sua espécie e sua família mais ampla torna-se tênue. E nos anos que se desenrolam diante de vocês, a proximidade daqueles que sempre estiveram perto se tornará cada vez mais difícil de deixar de lado. Dizemos isso para colocar um calor constante em suas mãos antes que a estação chegue. Para que quando a estranheza se aproximar mais da superfície de sua vida comum, vocês possam encontrá-la a partir do coração aberto que descrevemos e deixar o antigo reflexo do medo descansar. Quando ouvirem os relatos, quando virem o que estava escondido, quando a família em sua janela começar a ser reconhecida na luz do dia de seu mundo, voltem a estas palavras. Lembrem-se de que a vasta multidão são parentes e estudantes, e os que silenciosamente sentem dor, de que a estrada para casa é larga e gentil e pede apenas sua inclinação, e de que seu calor é a própria coisa que toda a reunião tem esperado que vocês tragam. Encontrem o desenrolar, como encontrariam o retorno de uma família ausente há muito tempo, com a porta do seu coração mantida aberta e o calor já subindo para saudá-los. Pois se a estrada para casa pede apenas que vocês se inclinem na menor medida constante além do meio de si mesmos em direção ao amor, então cada pequena gentileza que oferecem é um peso colocado gentilmente no lado ascendente da balança. Cada vez que escolhem paciência em vez de rispidez, cada vez que dão onde poderiam ter guardado, cada vez que deixam seu coração permanecer macio em um momento difícil, vocês estão se inclinando, vocês estão caminhando, vocês estão reunindo a carga quente que carrega uma alma para casa. Precisam apenas continuar se inclinando, gentil e fielmente, em direção à mão aberta, confiando que o limiar está estabelecido baixo e próximo, esperando por vocês. E nessa mesma inclinação, vocês se tornam, sem esforço e sem grande gesto, um ponto de calor no campo pelo qual os próprios viajantes são atraídos através do vazio. Sua gentileza comum é um farol para um povo que esqueceu como criar seu próprio calor.
Seu amor simples e diário é o próprio remédio que eles cruzaram a escuridão para encontrar. Então aqui está algo que podem carregar com vocês. Uma pequena prática que podem adotar sempre que o medo do desconhecido surgir em vocês. Sempre que voltarem seus pensamentos para os viajantes ou para tudo o que reside além da borda, do que podem ver e sentir sua respiração encurtar com pavor. Nesse momento, coloquem uma mão gentilmente sobre seu próprio coração. Sintam o calor lá, o pulso vivo constante da própria coisa que os viajantes perderam. Respirem dentro dele lentamente. 3 respirações suaves e deixem seus ombros caírem. E então, a partir desse centro quente, enviem um único fio de ternura para a escuridão, em direção aos pequenos seres de olhos largos, em direção aos altos em suas salas altas, em direção aos trabalhadores e aos coletores, e até mesmo em direção aos raros poucos frios que caminharam tão longe no país solitário. Enviem-nos sem medo e sem condição. E digam dentro de vocês mesmos, suavemente, como se estivessem falando com um parente há muito tempo afastado: vocês são lembrados. Vocês são bem-vindos. Vocês são amados. Então descansem e notem o que se move em vocês. Como o medo não consegue facilmente dividir um coração com tanto calor. E como, ao oferecer o remédio, vocês se tornam mais plenamente a criatura quente e senciente que foram feitos para ser. Este é o todo do trabalho, e ele é pequeno o suficiente para fazer em um único suspiro. E ele muda o campo ao redor de vocês mais do que podem presentemente saber. Deixem a confiança surgir em vocês agora de que estão seguros dentro de um vasto e vivo campo de cuidado, de que nunca, em toda a sua longa jornada, caminharam um único passo sozinhos. Deixem o calor surgir em vocês em direção a toda a sua família espalhada pelas estrelas. Os quentes e os frios e aqueles que esqueceram como sentir. Deixem o amor surgir em vocês, que não pede nada e oferece tudo. O amor que é sua natureza e seu lar. Deixem a luz surgir em vocês, que carregaram desde antes de seu início, constante e paciente, esperando apenas que se voltem para ela. E deixem o antigo medo levantar-se de seus ombros e afastar-se sobre o surgimento de tudo isso. Da mesma forma que um casaco pesado cai de vocês, quando finalmente entram em um quarto aquecido. Podem sentir quão perto eles estão, esses viajantes, e quão perto nós estamos, e quão perto o lar pelo qual vocês ansiaram tem estado o tempo todo. Podem confiar que a estranheza que vocês temiam tem um coração que sente escondido em algum lugar dentro dela, ansiando como vocês anseiam, sentindo dor como vocês sentem, alcançando através do vazio pelo calor que ela não consegue fazer por conta própria. Podem manter a porta de seu próprio coração aberta, mesmo agora, mesmo em direção ao que vocês ainda não compreendem, e deixar sua ternura ser o farol que chama toda a família espalhada para casa. Vocês são o calor no centro da longa jornada fria, a fonte que os sedentos cruzaram a escuridão para encontrar, os guardiões do próprio sentimento que os viajantes cederam e passaram uma era tentando lembrar. Mantenham a porta aberta, mantenham seu coração macio e continuem inclinando-se, gentil e fielmente, em direção à mão aberta. E saibam que, enquanto fazem isso, vocês não estão apenas caminhando sua própria estrada para casa. Vocês estão iluminando o caminho para uma família antiga que perdeu o caminho há muito tempo e tem buscado, desde então, por uma luz quente o suficiente para seguir. E vocês estão mantidos, a cada momento disso, dentro de um amor tão largo que tem espaço para toda a alma que já vagou, por mais longe que seja, na escuridão. Sua gentileza importa.
sua disposição de permanecer acordados dentro da continuidade de tudo o que importa, além de qualquer medida que seu pequeno ser possa ainda conter. Juntos, através da consciência clara, amor fundamentado e a prática viva da comunhão receptiva, muito pode ser restaurado, muito pode ser lembrado e muito ainda pode vir a tomar forma nas estações brilhantes que se abrem à frente. Sejam abençoados. Nós somos o Alto Conselho de Orion.